Buenas! Fala pessoal, maravilha? Vou dar minha opinião aqui sobre uma questão polêmica aqui da CMED CG, né? A prova de ontem do Avalia, que é a nossa questão 3 da prova da tarde, o pessoal que fez a prova à tarde, né? Então a tirinha aqui do Armandinho. Olha só, a questão é confusa. O enunciado diz assim: dentro do contexto da tirinha, a palavra impossível pode ser classificada como... Então é o seguinte, qual das duas palavras impossível ele quer que você analise? Porque aí são 3 linhas argumentativas para você ir contra, inclusive, o gabarito deles preliminar. Eles disseram que é a letra E, adjetivo. Realmente, a palavra impossível pode ser um adjetivo, mas ele quer dentro do contexto. Então, a primeira ocorrência dentro do contexto, impossível, Armandinho, se for essa palavra é uma interjeição no quadrinho. É a tal da derivação imprópria, lembra disso? Quando você pega uma palavra que não pertence àquela classe e a transforma numa outra classe pelo processo de derivação imprópria. Você não mexe na forma, na estrutura física da palavra, mas você transforma, você muda a classe gramatical dela. Então quando eu digo assim, impossível, Armandinho, eu não estou pensando assim, isto é impossível, eu não estou pensando na ideia de ser impossível escalar, que vem aí da ideia, mas é como se eu estivesse exclamando isso. Tá? Então quando eu encontro alguém e converso com a pessoa, eu converso com vocês, falo assim, gente, façam isso, beleza? Essa palavra beleza não é um substantivo na frase, é uma interjeição, né? Aceitação, concordam com isso? Então, nesse caso, impossível seria uma exclamação, né, de não conseguir executar aquela tarefa. Seria algo impensável. Então, isso aí não é um adjetivo nessa frase. Na primeira ocorrência, impossível é uma interjeição. A resposta, então, teria que ser a letra C. Quem marcou a letra C pode partir para essa linha argumentativa. Dizer que o autor está, que o personagem está exclamando, e inclusive isso conjuga, isso colabora para você responder uma das questões lá embaixo que falava sobre o sinal, o sinal de pontuação usado nas interjeições, que é a exclamação. Lá embaixo está certinho. Então aqui essa expressão impossível Armandinho, inclusive usando o vocativo Armandinho, o impossível não seria um adjetivo, seria uma interjeição. Agora, se você pensar, quem marcou a letra D também não está errado. Porque se você pensar que ele está se referindo a essa palavra impossível, você pode argumentar que, inclusive, ela está aqui entre aspas, como se fosse fazendo referência a essa palavra impossível, que é a segunda ocorrência. E na segunda ocorrência, ele está tratando da própria palavra, como se fosse um ser acabado. O impossível é um ser. Quando você vai ao dicionário, eu falo assim, o que é estudar? Estudar é verbo, professor. Sim, mas quando eu vou buscar a palavra estudar no dicionário, como inclusive está ali, arrancou a página, não tem a página das palavras de letra I, a palavra escrita lá, aquilo que está escrito, o nome da palavra impossível, isso é um substantivo, é o nome da palavra. Tá? Então ele está se tratando com a palavra em si, como se ela fosse um ser. E isso é um substantivo. Então a resposta seria a letra D. Quem marcou a letra D pode partir para essa linha. Tá? Agora, no meu ponto de vista, a letra E não pode ser a alternativa correta. E isso, inclusive, fazendo o gabarito preliminar dando letra E como a resposta certa, indica que o elaborador dessa questão, ele não soube o que ele estava fazendo. Ele fez algo que parecia que seria muito simples, mas ele transformou uma questão que poderia ser simples se ele destacasse uma ou outra e tornou totalmente estranha. Tanto na leitura, difícil de entender qual é o impossível que ele está se referindo, e outra, nenhum dos dois que estavam lá em cima é adjetivo. Então, na verdade, meu ponto de vista, essa questão deveria ser anulada. Porque esse impossível ali, no enunciado, deixou vago a qual dos impossíveis ele estava se referindo. E mais ainda, ele nem sabia que a resposta não era a letra E. Então essa questão seria passível de anulação. Tá? Então, são 3 linhas argumentativas para você. Assista de novo ao vídeo e veja qual linha você quer. Quer que seja a letra C, interjeição? Então se refira à primeira palavra, a exclamação. Inclusive, se ele tivesse dito assim, isso é impossível, Armandinho. Sabe como a gente pode chamar isso? Uma oração interjetiva. Uma oração com valor de interjeição. E toda oração seria interjeição. E nesse caso, a interjeição é a palavra impossível. Para você que quer a primeira linha. Se quer a segunda, já sabe, falei para você, substantivo, se marcou letra D, dizendo que a própria palavra impossível, que seria a segunda referência. E se você não marcou nenhuma delas e acha que pode anular a questão, que é o meu ponto de vista, ela deveria ser anulada, então diz que há 2 respostas possíveis e aquela impossível, nesse contexto pelo menos, é a própria palavra impossível. Entendeu? Assista ao vídeo de novo e se prepare, que essa questão vai dar pano pra manga aí, muita briga nessa questão, tá bem, gente? No geral, nas demais questões, não acho que caiba nenhum recurso, nem na prova da manhã e nem nas outras questões dessa prova da tarde. Beleza, gente? Estiveram juntos firmes aí, continue firme na pegada e parabéns para você que fez a prova e acertou, parabéns para todos que fizeram a prova e mesmo que tenha errado, o importante é estar lá, brigando para ser aprovado. Beleza, gente? Um grande abraço, fique aqui com a gente. Tchau!